Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, eu quero pontuar alguns indicadores macroeconômicos que saíram nesta semana e principalmente o que aguardar para a próxima semana, já que a próxima semana definitivamente os mercados vão ficar entre a cruz e a espada, justamente porque existem indicadores tanto macro quanto alguns resultados aí de companhias que devem muito provavelmente influenciar a precificação dos ativos de risco e consequentemente das criptomoedas. Mas antes de eu dar andamento aqui, peço que você já deixe aquele dedo no like na confiança e se inscreva para continuar recebendo mais vídeos como esse. Bom, então hoje, na sexta-feira, dia 24 de outubro, tivemos aí a divulgação do CPI, que nada mais é do que a inflação do consumidor lá nos Estados Unidos. E foram resultados aí bem importantes e que vieram de maneira bem positiva para o mercado de capitais. Não é à toa que os índices lá nos Estados Unidos renovaram máximas históricas, apesar desse cenário ainda de cautela e incerteza, principalmente no que tange aí a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Todavia, o CPI veio aí abaixo do consenso, o que é ótimo, justamente porque existe o fantasma da inflação nos Estados Unidos, já que o corte de juros está vindo pelo viés do enfraquecimento do mercado de trabalho e não da inflação. A inflação ainda está fora da meta do Fed e, inclusive, até acima da meta do Fed. Então, olhando pelo âmbito inflação, não teríamos aí probabilidade nenhuma de corte. Então, essa inflação vindo um pouco abaixo do consenso, isso sinaliza algo bem positivo, mesmo que ainda esteja acima da última leitura, né, no anualizado e também bem acima da meta. Mas é aquele negócio, poderia ser pior. Então, os mercados reagiram a esse indicador de forma positiva e, para contribuir, no mesmo dia tivemos o PMI, tanto industrial quanto do setor de serviços, o que veio até acima também do consenso e da última leitura. Então, os mercados ali acabam trazendo um viés um pouco mais otimista para a economia norte-americana. Então, estamos encerrando essa semana com bons resultados. Todavia, o mais importante mesmo fica do que esperar para a próxima semana. Então, na próxima semana, o destaque principal fica na quarta-feira, na super quarta, onde a gente vai ter decisão aí da política monetária do Fed, se vai ou não haver corte de juros. A maior probabilidade, e a gente pode acompanhar aqui, é que sim, ocorra corte de juros aí em torno de 0,25 pontos percentuais, o que aparentemente tem aí uma tendência bem clara de haver cortes daqui em diante, né? A gente entrar nessa tendência de corte de juros. Todavia, é sempre importante ir monitorando esses dados macroeconômicos e, principalmente na super quarta, aguardar o discurso do Jeremy Powell, que é o que realmente muda aí o sentimento completamente dos mercados. Todavia, até mais importante do que isso, já que existe um consenso majoritário de corte de juros, na minha opinião, é na próxima semana inicia-se a temporada de resultados das 7 magníficas. Então, na próxima semana, 5 empresas das 7 magníficas, que são aquelas empresas que mais fazem preço nos índices norte-americanos e que, consequentemente, acaba repercutindo nos mercados como um todo, vão divulgar seus resultados. E ainda o mais interessante é que 3 delas começam a divulgar seus resultados na quarta, após o fechamento do mercado. Então, espere muita volatilidade, principalmente se você investe no mercado de criptomoedas, porque elas vão divulgar resultados com o mercado fechado. Todavia, o mercado cripto ele não vai estar fechado, muito pelo contrário, ele vai estar aberto e com um volume reduzido. Então, qualquer gatilho ali de liquidação pode acabar gerando um efeito cascata, tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa. Então, definitivamente nesse dia a gente vai ter muita volatilidade. Então, Microsoft, Meta ou Facebook, Alphabet ou Google vão divulgar resultados aí nessa super quarta. Dando sequência, no próximo dia, quinta-feira, pós-fechamento de mercado também, temos Apple e Amazon. Então, essa vai ser uma semana aí que, na minha opinião, vai ser decisiva para a gente, enfim, ver se outubro vai ser definitivamente um Uptober e vamos fechar aí outubro seguindo as estatísticas no positivo ou não. Mas é importante destacar, tá, que apesar de tudo, o Bitcoin ele está muito descontado. E eu quis trazer esse gráfico aqui para vocês justamente porque a simetria começa a se tornar cada vez mais atrativa para a gente estar exposto ao mercado do que, enfim, tá aguardando todos os eventos macros de forma perfeita acontecerem. Então, saiba que estar exposto em Bitcoin, criptomoedas agora
tem uma relação risco-retorno muito positiva. Então, hoje a gente tem duas narrativas principais aí, principalmente no que tange o Bitcoin, que é ser uma reserva de valor, algo similar ao ouro, só que um ouro 2.0, e também ser ali um ativo que detenha um beta mais elevado, principalmente do índice Nasdaq, que reflete ali as empresas de tecnologia. Então a gente tem duas frentes do Bitcoin, naquilo que representa o ouro e naquilo que representa as empresas de tecnologia. E qualquer uma dessas paridades que a gente for jogar o Bitcoin está muito descontado e recentemente perdeu essa correlação. Então, o retorno às médias e fazendo, né, imaginando que o Bitcoin possa voltar a manter essa correlação histórica, a gente está falando que o Bitcoin poderia iniciar um movimento, uma pernada de alta, que na minha opinião pode iniciar justamente na próxima semana com as temporadas de resultados aí nos Estados Unidos, a reunião do Fed e inclusive na sexta-feira que eu esqueci de comentar o PCE. Então, se o CPI veio abaixo do consenso, o que foi ótimo, o PCE é a inflação do núcleo utilizada pelo Fed, que pode também indicar um viés também abaixo do consenso. Então, isso iria fortalecer muito o apetite de risco do mercado tradicional. Então, só para a gente consolidar aqui esse gráfico logo, aqui a gente tem se o Bitcoin seguisse essa correlação histórica que ele tem sobre a Nasdaq, o preço justo do Bitcoin hoje seria algo em torno de 156 mil dólares, tá? Inclusive Nasdaq refazendo aí e retestando máximas históricas. Então, o desconto do Bitcoin sobre a Nasdaq é de algo até superior a 30%. E se a gente for vir aqui também por um outro viés, que é justamente o do ouro, afinal, lembra que eu comentei com vocês que o Bitcoin ele tem duas interpretações, um beta elevado das empresas de tecnologia, mas também tanto como uma reserva de valor como o próprio ouro. Se a gente for projetar aqui tanto o Bitcoin olhando pela ótica do aumento da base monetária, quanto também pela performance do ouro, a gente tem aí um Bitcoin extremamente descontado e que poderia facilmente aí vir a testar os 150, 170 mil dólares pela ótica do M2 e a do ouro, inclusive mais do que dobrar de tamanho, se ele realmente atingisse a mesma projeção aqui da valorização do metal precioso. Então, o Bitcoin, os ativos de risco de forma geral, muitas informações aí para serem divulgadas essa semana. A gente pode esperar muita volatilidade e inclusive estar posicionado nisso tudo de maneira estratégica para pegar esse retorno nas médias do Bitcoin. Para a gente encerrar, só para a gente entender o que os grandes players estão fazendo, então se a gente rastrear as empresas que estão entesourando aí os bitcoins, a gente tem a MicroStrategy como a principal, a Marathon Digital e demais, a gente percebe que todas elas no momento estão mantendo ou acumulando mais bitcoins. Então o Smart Money está em um processo de acumulação, que na minha opinião é o que os investidores deveriam estar aproveitando o desconto do Bitcoin para estar fazendo o mesmo, tá? Se a gente vir por esse viés desse canal de alta do Bitcoin, a simetria é muito positiva. Então, se esperássemos uma correção dentro desse canal, estaremos falando de uma correção de algo em torno de 15% do Bitcoin. Já uma alta, estaríamos falando algo em torno de 25%. Então, a gente tem mais a ganhar hoje do que efetivamente a perder. E a Bitcoin no final do dia. Então, podem esperar aí um ativo bem consolidado para médio e longo prazo. Se esse vídeo fez sentido para você, considere deixar o seu like e se inscrever, como eu já pedi no início do vídeo. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.